Bom dia, alunos do 9º ano. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a tabela periódica. A tabela periódica, ela é uma tabela que organiza os elementos químicos descobertos até hoje. Até hoje foram descobertos 118 elementos químicos. Alguns são naturais, que são esses escritos aqui em letra preta, e outros artificiais, que não são encontrados na natureza, que são esses aqui escritos em branco, ó. Tem aqui em cima e aqui embaixo alguns. Esses vermelhos são gases e esse daqui é o único metal líquido, que é o mercúrio na temperatura ambiente. Bom, essa tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Então, esse númerozinho que está aqui na tabela, ó, no de vocês pode estar embaixo, é o menor número. É o número de prótons e número de elétrons dele, porque eles são nêutrons aqui. Então, ó, o hidrogênio, ele tem 1 de número atômico. O coleguinha dele aqui do lado, ó, vai ter 2. Aí pula para a linha de baixo, ó, 3, 4, 5, 6, até chegar ao último que tem 118 de número atômico. Então, ela está organizada em ordem crescente de número atômico, cada linha, olhando em linhas, tá? Vamos olhar o que tem dentro de cada quadradinho desse. Então, ó, peguei o ferro. Na de vocês, eu não sei aonde que está, mas todas elas têm o símbolo no meio, o nome embaixo ou na lateral. Por exemplo, o Fe é o símbolo do ferro, porque o símbolo do elemento químico pode ser uma única letra ou duas, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Quando é uma letra só, é só uma maiúscula. E aqui embaixo é a massa do ferro 55,847, mas essa massa poderia estar aqui em cima. Você que tem que saber que o maior valor é a massa. E o número atômico, que é o menor valor. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons, que são cargas positivas. Como todos os elementos da tabela estão no estado nêutron, eu posso dizer que essa quantidade também é o seu número de elétrons. Aqui algumas tabelas têm do lado esses números, que são os elétrons dele em cada camada que a gente já estudou, que existem 7, K, L, M, N, O, P, Q, e cada uma cabe no máximo uma quantidade de elétrons. Por exemplo, aqui o ferro, ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. Camada K, L, M e N, cada uma com a sua quantidade de elétrons. Na de vocês eu não sei se tem, porque nem todas têm. Bom, a tabela periódica ela é dividida em linhas, que são os períodos. Vou voltar, hein? Ó, linhas horizontais, 7 linhas, que são chamadas de períodos. E as colunas, que são chamadas de famílias. Nós vamos ver os nomes das famílias agora. Bom, a primeira coluna é chamada de família 1A ou dos metais alcalinos. Família 2A ou dos metais alcalinos terrosos. Vamos continuar por toda essa etapa e vamos continuar a família A. Família 3A, que também é chamada de família do boro, porque o primeiro quadradinho é do boro. Família 4A, ou família do carbono, porque o primeiro é o carbono. Família 5A, ou família do nitrogênio, porque o primeiro é o nitrogênio. Família 6A, ou dos calcogênios, que são geradores de calor, que o primeiro aqui é o oxigênio. E a 7A, que são da família dos halogênios, que são formadores de sais. O primeiro aqui é o F, que é o flúor. E essa roxinha é a família 0, família 8A, ou coluna 18, porque são 18 colunas,
que ela é chamada de gases nobres. Todos eles são gases e eles são chamados de nobres porque eles não se unem com nenhum outro elemento químico da tabela para formar substâncias químicas do universo. Bom, essa é a família A. Essa parte do meio da tabela é chamada de família B. E ela começa com as duas últimas, ó, 1B. A 1B, o primeiro é o cobre. Seu símbolo é Cu. 2B é o zinco, que é o primeiro aqui. Depois vem para cá, ó, que foram descobertos depois, ó, 3B. Nós temos o escândio. E lembrem, observem que tem na 3B, tem esse quadradinho laranja e esse rosinha, que foram descobertos depois. Então, eles foram colocados aqui embaixo, ó. Toda essa coluna laranja aqui embaixo é chamada de família dos lantanídeos, mas pertence também à coluna família 3B, tá? É chamada de lantanídeos porque o lantânio é o primeiro. E aqui a série dos actinídeos, porque o actínio é o primeiro. Mas tanto os lantanídeos quanto os actinídeos pertencem à família 3B. A 4B, que é o titânio, que começa aqui. A 5B, que começa com vanádio. A 6B, que começa com cromo. A 7B, que começa com manganês. E a 8B tem 3 colunas. A primeira coluna começa com ferro. A segunda coluna com cobalto. E a terceira coluna com níquel. Então, essas são as famílias da tabela periódica. Agora, nós vamos ver as linhas horizontais, que são chamadas de períodos. Então, aqui estão as famílias, né? Aqui o hidrogênio é o primeiro. Apesar dele estar na família 1A, ele ficou aqui por causa do número atômico, mas ele é um gás. Tanto que ele está de verdinho aqui, que são gases. E aqui são os períodos, que são as linhas. Essas 7 linhas são as 7 camadas que a gente estudou um tempo atrás. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Por que o hidrogênio está aqui na primeira camada? Porque ele tem um elétron. Então, o seu último elétron está na camada K. Se eu olhar esse daqui, o lítio, ó, tem 3 elétrons. Então, ó, a camada K cabe no máximo 2. Para chegar a 3, falta 1. Então, seu último elétron está na segunda camada, que é a L. E assim sucessivamente. Bom, aqui nós temos todos os verdes, a cor não é padrão. Cada tabela tem a sua, né? O verde, por exemplo, aqui são todos gases, né? Aqui nós temos outras subdivisões que nós vamos ver mais adiante. Mas lembrando que desses azuizinhos, o único que é líquido à temperatura ambiente é o mercúrio, que é esse daqui que eu estou sublinhando de número atômico 80. Bom, vamos recordar essa camada aqui, que a gente estudou um tempo atrás. 7 períodos, 7 camadas. Primeira camada K, segunda L, M, quarta N, quinta O, sexta P e sétima Q. Lembrando que cada uma cabe um número máximo de elétrons. Na camada K cabe no máximo 2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. O sódio, que é esse símbolo aqui Na, ele está na família 1A, terceiro período. Se ele está no terceiro período, quer dizer que seus últimos elétrons estão na camada M, ó. K, L, M. Então, vamos lá. O sódio, ele tem 11 de número atômico, então tem 11 elétrons. Se eu somar aqui, ó, 2 mais 8 mais 1 vão dar 11. A camada K cabe no máximo 2, a segunda 8. 8 mais 2, 10. Falta quanto para chegar a 11 do sódio? 1. Então, ó,
seu último elétron está na terceira camada, no terceiro período. Por isso que ele se encontra aí. E por que 1A? Porque todos esses dessa família têm um elétron na última camada. Bom, vamos agora ao cloro, que é esse símbolo Cl. Ele está na família 7A e tem número atômico 17. Se eu somar aqui, vão dar 17 elétrons. Então, a K cabe no máximo 2, a L no máximo 8. Para chegar a 17, faltam 7. Como cabe 18, 7 cabe. Então, eu coloquei aqui o que faltava. Está na terceira camada também. Então, o cloro também está no terceiro período lá. Vou voltar, hein? Ó, o cloro também, o sódio está aqui no terceiro período, está na família 1A. Um elétron na última camada. Aí o cloro vem para cá, também está no terceiro período. Só que ele está na família 7A. 7A. Agora, olha aqui quantos elétrons ele tem na última camada. 7. Tá bom? Isso é característica de família, a quantidade de elétrons que tem na última camada. Bom, além disso, eu posso classificar a tabela em regiões. A região central é chamada de elementos de transição, todos esses verdes. Como esse quadradinho da família 3B aqui estão aqui embaixo, eles ficam fora da tabela, detalhados dele. Então, eles são chamados de elementos de transição interna, porque eles estão aqui na tabela, mas estão detalhados aqui embaixo. Agora vem aqui, ó. Todos esses rosinhas aqui são chamados de elementos representativos. Os gases nobres são chamados de gases nobres. E o hidrogênio, ele é um elemento químico à parte. Tá? Ele está aqui, mas ele tem características especiais. Bom, tentem fazer em casa, descobrir quem são esses elementos na tabela, que estão escritos aqui por letras do alfabeto. Né? Tentem descobrir quem são eles. Essas letras são hipotéticas, vocês vão ter que descobrir o seu símbolo lá na tabela. E na próxima aula nós iremos ver a resposta de cada um deles. Além disso, tentem entrar nesse site aqui. Por quê? Porque aqui vocês têm a possibilidade de clicar em cada quadradinho do elemento químico e ver as características deles. E, além disso, assistir vídeos até como eles foram descobertos. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Ó, é assim que vocês vão ver lá quando vocês acessarem aquele link. Quando vocês clicam aqui em qualquer quadradinho, eu vou escolher um que vocês conhecem aqui, que é o oxigênio. Estou clicando, ó. Cliquei. Aí entra nele, ó. Aí aqui vai falar o símbolo dele, o nome, número de prótons que ele é encontrado no ar, a quantidade dele no universo, no corpo humano, e aqui um vídeo sobre ele. Isso vai ter de cada um dos elementos químicos da tabela que você clicar aqui. Aproveitem, divirtam-se ao máximo e não esqueçam de fazer a atividade do site Conectados e até a nossa próxima videoaula. Um abraço com muito carinho.